É isso mesmo? 162? Eu acho que é até 162. 163, pode. 163, ok. É isso mesmo. Pode ir, chefe? Para o momento de oração? Pode ir? Ok, pessoal. Nós vamos ter um momento de oração. Alguém tem um pedido especial assim que gostaria que urgentemente fosse colocado diante de Deus? Vamos orar pela Andréia, lá de Itatiba. Quem sabe vai surgir uma célula em Itatiba, né? Ok. Alguém mais tem um pedido? De saúde? Uhum. Bezerra. Alguém tem mais? Nós temos aqui a Andréia e o Bezerra para orar. Amém. Amém. Ok. Um milagre essa semana no meu trabalho, que é Puxa. difícil e transformar na cabeça que eu não tenho conseguido descansar. Está sempre muito ligada, fazendo várias coisas. É mesmo? Mas as mulheres conseguem, né? Desculpa. Foi mal. Eu comecei mal. Se tiver alguém que precisa falar, vai ter que falar com o microfone, tá? Durante o estudo, porque senão as pessoas não escutam o que eles falam. Eu só tenho um microfone também, né? Vai ter um segundo alternativo? É porque eu vou fazer o seguinte, se o chefe autorizar, né? Aqui estamos nas prévias do estudo. Eu queria dividir meu estudo hoje em 3 partes. A primeira parte seria uma breve recapitulação da aula passada, só para a gente se situar. A segunda parte seria o estudo propriamente dito, e 20 minutos a gente daria para que os irmãos pudessem promover um adendo ou fazer uma contribuição. O que você acha? Fica chato? Agora eu estou enrolado. Pode ser. Tá legal esse áudio aí? Vê aí. Pode ser agora nesse áudio? Tá legal? Beleza. Podemos ir? Então, nós temos 3, até agora chegou 4 pedidos, né? O pedido da Andréia, o pedido do parente do homem de Deus, o Paulo, homem de Deus, para orar em favor do parente dele, a empresa do Marcelo e também a Carol, que está com bastante dificuldade, está precisando de um milagre, e a Andréia. O evento dos jovens vai ser dia 13. Ok, então vamos orar. Então, 2 orações, assim, os irmãos que forem orar, observem todos esses pedidos e coloquem aí diante de Deus. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos hoje a graça sobre as nossas vidas, Senhor. Em primeiro lugar, a gente te louva, a gente enaltece o teu nome, porque somente tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E, segundo o apóstolo Paulo, o teu servo, nós nascemos e fomos gerados para louvor da tua glória. A palavra do Senhor sugere que nós somos a coroa da criação. E eu acredito sinceramente que a nossa estadia na terra é para promover a glória do Senhor.
E a gente se sente tão pequenos hoje diante do Senhor, tão ínfimos diante de tamanha majestade, de tamanha grandeza, de um Deus tão imponente, tão absoluto, tão absurdo como o Senhor é. E é interessante o fato de que hoje, ao nos reunirmos em oração, de onde nós estamos, eu não sei como, que milagre é esse, mas a nossa oração viaja talvez muito mais rápido do que a velocidade da luz para chegar diante do trono do Senhor. É tempo real. E gosto de pensar que antes da gente pronunciar qualquer palavra, a grandeza do Senhor chega a ser tão estonteante que o Senhor já sabe com antecedência o que vamos pronunciar. É humilhante a gente se colocar diante do Senhor tão digno, e eu me sinto hoje tão indigno diante de um Deus tão grande. Mas o fato é que Cristo conquistou para nós uma posição grandiosa. E a posição que Cristo nos concedeu foi de que, a partir de agora, me refiro a partir da morte na cruz e da ressurreição e da ascensão, nós temos acesso direto à sala do trono. Não mais precisamos ser anunciados, não mais o pecado nos impede, não mais o diabo nos impede. A gente entra com acesso irrestrito e nem um arcanjo, nem um querubim, nem um serafim, nem uma macumba, nada pode nos proibir de entrar diante da sala do trono do Senhor. E ao entrar na sala do trono, eu entro assim com muito temor diante do Senhor, porque como sacerdote, a gente traz conosco os pedidos que os irmãos colocam, Senhor. E é tanta responsabilidade colocar os pedidos dos irmãos diante do Senhor, e eu espero que a tua majestade possa ser favorável aos pedidos que aqui serão colocados diante do Senhor. Eu coloco em primeiro lugar diante de ti a Andréia. A Andréia, ela vem de um problema assim, bem sensível, e o inimigo tem cirandado um pouco com ela. E de onde o Senhor está agora, diante do teu trono, basta uma ordem sua, basta emitir uma ordem agora, Senhor, e o inimigo parará de cirandar com aquela jovem. Por favor, ajude-a. Ela tem família, tem filhos e carece muito da tua misericórdia hoje. Senhor, eu coloco também o pedido do Paulo diante de ti e suplico as graças do Senhor sobre o parente que está com problema de saúde. Oxalá o Senhor possa abençoar este homem na sua necessidade. Os outros pedidos que eu tenho, Senhor, eu não me sinto adequado para colocar, e eu peço ao Senhor que levante alguém da audiência para colocar os dois outros pedidos diante do Senhor. Eu oro com fé, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Verdade, Deus. Uhum. Verdade. Eu creio que você um dia disse que você tem planos de bem, de mal, que você tem para nós um futuro, Pai, e uma esperança. Nós queremos colocar diante de você esse futuro, Pai. Amém. Amém, Deus. Amém. Tenho sonhado, tenho feito, tenho consagrado a você. Sim, Deus. Para que tudo isso seja
Amém. Amém, Deus. Amém. Sim, Deus, sim. Que você seja o refúgio, Deus, que você seja a paz, que você seja esse refrigério, Deus. Amém. Que a gente consiga colocar, Deus, nosso coração de verdade em você, nossa confiança em você. Amém. E isso muda totalmente nossa perspectiva de olhar para as coisas. Amém. Quando a gente crê que você é a nossa confiança. Eu também te agradeço por tudo isso que você tem feito. Eu também quero entregar a vida do pastor Antônio aqui, que se dispôs a falar para nós, Deus, que se dispôs a apresentar o estudo de hoje. E eu quero te agradecer, Deus. Eu quero chamar toda a Amém. manifestação sobrenatural que você tem para a vida dele. Amém. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para todas as coisas que ele tem no coração. Amém. Você seja o consumador dessa fé. Nós te agradecemos porque sabemos que você é um Deus que cuida, não é um Deus que deixa-nos aquém daquilo que a gente necessita, Deus. Eu sei que você responde fé, Deus, não responde necessidade. Verdade. E hoje, Verdade, Deus. Verdade. a nossa fé, Amém. dizer que você continua sendo a nossa esperança, Sim, Deus. continua sendo tudo aquilo que a gente tem na vida, Pai. Porque nós sabemos que quem tem você, Deus, tem todas as coisas. E eu creio que você tem um reino para os seus filhos, Pai. E nós queremos ser, assim, viventes desse reino. Pessoas que realmente vivam para a tua glória, Deus. Para que você realmente seja glorificado nessa terra. E tudo aquilo que necessitamos, Deus, nós pela fé já recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ok, boa noite aos presentes e boa noite você que nos acompanha a partir de agora pela internet. Nós temos o texto base da nossa aula de hoje e está no texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu quero sugerir a leitura. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Seis, 10, nós vamos ler até o verso 20. Então, esse é o texto base que a autora da apostila utilizou para dar os conselhos práticos para a gente. A armadura de Deus. Finalmente, unidos com o Senhor e por meio da força do grande poder, sejam fortes. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Porque nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem no mundo celestial. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes do universo, desta época de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês ainda continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos o entusiasmo para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do diabo. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo dá a vocês. Façam tudo isso com oração, pedindo a ajuda de Deus. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre pelo povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, mesmo estando agora na prisão. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie essa mensagem como devo anunciar. Amém.
Amém. Deixa eu explicar a didática que eu vou utilizar hoje na execução do nosso estudo. Eu sugiro rapidamente uma recapitulação da aula passada, para que a gente possa se situar, e você também que está nos acompanhando pela internet, para que você não fique perdido. A segunda proposta minha de hoje seria ir para a lição propriamente dita, e na terceira parte da execução do trabalho, eu queria sugerir pelo menos 20 minutos para que você pudesse fazer perguntas e respostas, ou para que você queira enriquecer o debate, ou promover um adendo, ou colocar uma colocação. Então, você terá esse espaço de 20 minutos dentro do estudo. E a ideia é justamente gerar conselhos práticos. Então, eu acho que os irmãos que estão aqui presentes podem, em muito, contribuir para o estudo. E você que nos acompanha pela internet, ore para que as perguntas do auditório aqui sejam as tuas. Muito bem. É o seguinte, nós estamos vendo sobre batalha espiritual, e dentro desse guarda-chuva, né, dentro dessa matéria, que é uma matéria bastante ampla, de batalha espiritual, nós estamos vendo um pouco da doutrina dos demônios. E a ideia da lição é justamente te munir de equipamentos ou de revestimentos para que você possa enfrentar essas forças, se você deseja entrar ou engajar-se no Ministério de Libertação, que, diga-se de passagem, na aula passada eu disse que é um ministério extremamente urgente e urgentíssimo, porque há muita perturbação mundial. E eu vou explicar a razão. A razão é simples. O Tiago, o apóstolo, um irmão de Jesus, quando escreve a carta, ele tem uma colocação muito útil para que a gente entenda essa questão da batalha espiritual. Por que é urgente pessoas se engajarem nesse ministério? A razão é simples. A colocação do apóstolo é que o mundo jaz no maligno. Quando ele usa essa expressão, que o mundo jaz no maligno, ele está querendo dizer que o mundo está sepultado no inimigo. Então, a ideia de jaz no maligno é a ideia de sepultamento. Ou seja, nós estamos vivendo num sistema em que esse sistema está sepultado no coração do maligno. Está compreendendo? Aí você pergunta, por que o mundo está sepultado no inimigo? É simples. Em Mateus capítulo 4, quando nós temos a tentação de Jesus, você vai entender isso. O adversário que vai tentar Jesus pessoalmente, ele vai dizer o seguinte: eu te dou todos os reinos deste mundo e a glória deles. Ou seja, o inimigo fez uma apresentação de Hollywood, em 4K, tá ligado? De todos os reinos do mundo e glória. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E você então me pergunta a seguinte questão: é de fato o diabo o dono do mundo? Em certo sentido é legítimo e legal. E aí eu vou dizer por quê. Eu não deveria dizer, mas eu vou dizer. A razão é simples, porque Deus, quando criou o homem, entregou o mundo, o governo, a administração, a mordomia ao homem. Quando o homem cede à tentação lá no Éden, o que aconteceu? Ele perde o direito de ser o gestor do mundo. E essa gestão passa para o inimigo. Eis a razão porque o apóstolo vai dizer que o mundo jaz no maligno. Toda outra base bíblica. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, a segunda carta, na realidade, a igreja em Corinto recebeu 3 cartas. 2 chegaram e a terceira se perdeu. Mas na segunda carta, que foi a carta que chegou,
o apóstolo Paulo vai afirmar o seguinte, que o Deus deste século, não há dúvida, biblicamente, de que o mundo no sentido sistema, o mundo planeta Terra, está na administração deste arqui-adversário de Deus. Eis a razão porque nós somos chamados para guerrear essa luta. Está compreendendo? Estão comigo? Então, para que você tenha sucesso nesse ministério de libertação, um ministério em que exige-se muito nesses dias, a autora da apostila sugere pelo menos 8 características que são extremamente necessárias para você. Não é que ela está inventando. A ideia da autora da apostila, pelo que eu entendi, é só te revestir, é te preservar. Porque você não pode ir para esse confronto, como eu disse na aula passada, achando que esse adversário está no seu nível. Não está. O adversário em questão, ele nunca esteve no nosso nível. As dimensões e as raízes desse adversário são cósmicas. Compreendem comigo? São cósmicas. Então, é um inimigo extremamente poderoso. Então, se você observar os textos que nós temos nas Escrituras, que é o texto de Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, então você verá uma descrição majestosa da grandeza e da perícia desse adversário, porque ele é perito, tá ligado? Ele é o perito, ele não é um perito pode ser qualquer um, Badam Palhares é um dos, certo? Mas perito mesmo é esse adversário com o qual a igreja está lidando. Agora, a outra boa notícia que eu quero dar é que o Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, venceu esse adversário. A ideia em que Cristo vence o adversário é porque Cristo sabia que a igreja não era pária para um adversário como este. Se você vê o texto de Hebreus, no capítulo 2, você vai ver a descrição dos anjos. Eles são velozes, eles são inteligentes, eles são perspicazes, eles são, assim, de outra dimensão, se desloca com a velocidade muito superior à velocidade da luz. Eles são extremamente fortes. Então, nós não tínhamos condições de vencer esse adversário, nós humanos. O que Deus fez no seu plano de redenção? Ele fez o seguinte: ele encarnou-se em humano, tornou-se um de nós. Isso é bacana. Jesus tem a nossa face. Olha que show. Ele tem a nossa humanidade está contida nele. Então, como ele, na união hipostática, né? Só para você entender isso um pouco melhor, quando Cristo encarnou-se, então ele era 100% homem e 100% Deus. E é na sua humanidade que ele vence o adversário. Agora, a altura que o adversário conseguiu chegar nesse embate com Cristo foi a altura do calcanhar. Bacana, né? Ele chegou à altura do calcanhar. Por que ele chegou à altura do calcanhar? Porque Cristo, ao pisar a cabeça da serpente, esmaga, vocês se lembram disso? Esmagou a cabeça da serpente. Então, na aula passada, eu perguntei então aos presentes, o que seria mais fácil? Curar um calcanhar numa ferida quase que muito pequena, ínfima, ou você recuperar uma cabeça esmagada? Pensem os senhores. Então, na realidade, Cristo esmagou a cabeça da serpente, dizendo o seguinte, ao esmagar a cabeça da serpente: todo o QG, todo o quartel-general desse adversário está desmontado para a igreja.
A igreja está investida da autoridade de Cristo para vencer o adversário. E o adversário não pode combater com a igreja de Cristo. Amém? Estão comigo? Não tem como ele vencer a igreja. A igreja é invencível. Agora eu vou dizer por que a igreja é invencível. Eu estou fazendo essa recapitulação só para você entender como é que funciona esse reino espiritual. Por que a igreja ela tem a invencibilidade? Por que a igreja é imortal? Por que a igreja é imorrível? É simples. Porque o seu cabeça é triunfante, o seu cabeça não conhece derrota, o seu cabeça é sempre vitorioso. Está compreendendo? Então, Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. E o que acontece na explicação de Gênesis capítulo 3, verso 15? É que o inimigo fere a igreja, mas fere de forma apequenada, nada tão gigantesco, nada tão forte, mas ele fere a igreja. Esse é o calcanhar ferido, é o calcanhar da igreja. Vocês estão animados? Ok. Eu falei muito, né, nessa parte da recapitulação, vocês me perdoem. Então, eu só queria listar aqui as características que foram listadas pela pastora. Ok. Encontrei aqui no meu estudo, ó. Precisa ser nascido de novo, lembra? Precisa ser batizado nas águas, como sinal externo da evidência que houve interna. Tomar posse da autoridade, lembra? A posse da autoridade delegada por Jesus Cristo. Que mais? Ser membro de uma igreja local, visível. A igreja tem que ser local e visível. Você precisa ter unção para este ministério, você precisa ter inclinação para esse ministério. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu não devia dizer isso, mas eu vou dizer. Você permite eu dizer? Ok. Por conta e risco do Marcelo. Qualquer coisa você cobra ele. Por que as igrejas históricas elas fazem mais missões? Por que a igreja histórica, as igrejas históricas são aquelas igrejas que têm uma tradição reformada? Por que as igrejas de tradição reformada, eu poderia citar aqui algumas igrejas, por exemplo, presbiteriana, metodista, batista, sabaós, essas igrejas de tradição reformadas, elas fazem mais missões que os neopentecostais. Sabe por quê? Eu vou dizer isso para você. A razão é muito simples, porque os de tradição histórica e de fé reformada, ao lerem a Bíblia, dizendo, Marcos 16,15, por exemplo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, eles leem em vão. Eles não ficam esperando uma revelação, uma profecia, um sonho. Essa é a questão. Entendeu? Eles não ficam esperando que Deus envie um profeta. Eles leem, veem a necessidade e realizam. Essa é a questão que as igrejas dizem. Compreende o que eu estou dizendo? Então, a autora da apostila diz isso, que você precisa usar essa autoridade, estar debaixo dessa obediência para que você tenha sucesso na sua apresentação. Outra coisa que ela fala é sobre viver em santidade. Você não pode enfrentar um adversário se você não está com a vida santa. Santa situacionalmente falando, porque posicionalmente todos são santos. Porque Deus, quando vê a igreja, ele vê a igreja posicionada no firmamento e vê a igreja santa. Mas a igreja aqui, na prática, ela precisa lutar pela santificação. Então, a santificação é necessária. John Wesley, como eu disse na semana passada, é um exemplo de santidade.
Jonathan Edwards também, um exemplo de santidade. Homens que tiveram uma vida santíssima diante do Senhor. Então, para que você tenha sucesso no seu ministério de libertação, você precisa ter isso aqui. E a outra coisa é que você não pode ir desarmado para essa batalha. Não pode ir desarmado, porque as armas das nossas milícias não são carnais, né? Mas sim poderosas em Deus. Então você vai com a palavra de Deus. Isso aqui é uma K-47. É uma bomba nuclear, o evangelho. Não é à toa que Paulo, aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: não me vergonho do evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. A palavra poder é dunamis, é dinamite, é explosivo, é nitroglicerina. Então, quando você vai com essa palavra, o inimigo realmente vai ter que recuar, senão vai explodir tudo. Vocês estão animados hoje, né? Ok, então eu acho que eu concluí aqui essa segunda parte. A primeira parte. A segunda parte agora, que são os conselhos práticos. Eu acho assim que a primeira parte do estudo é uma apresentação teórica daquilo que você precisa ter. Agora, essa teoria, ela precisa ser colocada na prática. Por exemplo, a pastora Rosellen sugere o seguinte: quando você for para esse... Agora eu vou pedir a participação dos irmãos aí. Quem está com o microfone? Me ajuda aí. Ela diz assim, no conselho prático, a primeira coisa que você precisa fazer é cobrir-se com o sangue de Jesus. Ela diz assim, não ficar assustado, não ter temor do diabo, ele é impotente diante do sangue de Jesus. Ela dá um texto, e esse texto está em Marcos 6, verso 7. Alguém leia com voz de pregador, porque senão o Tato vai ficar chateado. Marcos 6, 7. Esse é um auditório participativo, né? Show de bola. É só um versículo, pastor? É só o verso... Só o 7. Só o verso 7. Alô? Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes poder para expulsarem espíritos maus. Muito bem. Então, você precisa estar, segundo ela, revestido da autoridade do sangue de Jesus. Lembrando que os irmãos só são cobertos pelo sangue de Jesus quando há a regeneração. Não existe como ter uma cobertura do sangue de Cristo se não houver regeneração. Por isso que aqueles garotos do livro de Atos foram nus, porque eles não tinham o revestimento. Eles não tinham a regeneração, eles não tinham nascido de novo. Então, o novo nascimento é uma porta de entrada fundamental. Então, o revestimento do sangue aqui tem muito a ver com o novo nascimento, porque senão você vai passar vergonha. Eu sempre costumo dizer o seguinte: não existe um colecionador mais intrépido do que o adversário. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Não há situação na sua vida que o inimigo não conheça. E por que ele conhece? Ele conhece porque o esquema, presta atenção no que eu vou falar, o esquema que o inimigo usa para monitorar a igreja, para vigiar a igreja, é um sistema louco. É louco. Por que eu estou dizendo isso? Porque, graças a Deus, Deus privou o inimigo da onisciência. Ele não é onisciente, graças ao bom Deus, mas o sistema de comunicação do inimigo é forte. Então, ele tem um guarda-costa atrás de você.
e um escrivão atrás de você, 24 horas por dia. E ele vai colecionando tudo que você faz. Então, ele tem seu perfil, como eu disse na semana passada, o psicológico, o social, o emocional, ele tem tudo sobre você. Então, se você for desarmado, é claro que ele vai te envergonhar. Concorda comigo? Então, você não pode. E lembrando que quando você for para o enfrentamento num campo de batalha com esse adversário, lembre-se que ele é o ser mais disfarçado que existe. Ele pode te enganar. Por exemplo, quando Cristo chega em Gadara, que ele vai expelir aquele demônio, que o demônio vem diante de Jesus naquela praia, ajoelha e o adora, isso aqui é bacana. Por isso que Martinho Lutero, ele tem uma frase que é muito show. Martinho Lutero diz assim, abre aspas, Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Entendeu? Até o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, é Deus que é o criador dessa criatura, ainda que ela esteja numa condição de rebelião irreparável. Não há mais como reparar a rebelião do inimigo. Não há sacrifício que Deus possa fazer para recuperar o inimigo. Não existe. O sacrifício é pelos homens, não pelos anjos. Lembrem-se disso. Então, por isso que Martinho Lutero tem essa frase que eu acho magnífica. Por isso que ele vai à praia e ele se prostra diante de Deus, diante do Filho de Deus, o Filho encarnado, e ele o adora. Olha que coisa, ele ajoelha e adora. Olha que bacana. E aí o Senhor Jesus, já numa comunicação telepática, porque Cristo não pronunciou nenhuma palavra, mas interiormente Cristo dizia, sai desse homem. Aí o inimigo antecipou a fala e disse, Senhor, se nos expulsa, não nos mande fora desse país. Aí Jesus aproveita e pergunta, é a primeira entrevista que Cristo faz ao demônio. Esse negócio que as igrejas fazem de entrevistas não existe. Cristo entrevistou só para mostrar uma realidade espiritual. Qual é o teu nome? E ele disse, meu nome é Legião, porque nós somos em muitos. Olha que demônio aculturado. Era um demônio com uma cultura fantástica. Por quê? Porque ele conhecia quem estava dominando na época, era o Império Romano. E ele usa a palavra legião para dizer que ele está antenado. Eu estou ligado. Estou ligado na linguagem. Eu estou sabendo que quem manda nessa parada aqui é o Império Romano. E eu manipulo o Império Romano. Mas a linguagem aqui é legião, porque nós somos em muitos. Uma legião podia ter até 6.000 soldados. Então, a Rebecca Brown, não sei se vocês já leram alguma obra da Rebecca Brown. Eu não gosto assim muito assim da Rebecca. É um preparo espiritual para ler aquele livro. Especialmente, ele veio para libertar os cativos. É um livro assim que eu li e eu não consegui dormir nos meus próximos 6 meses. É um livro assim aterrorizante, então tem que ter muito preparo para ler essa obra. A minha esposa ficou tão indignada porque ela queimou o livro da Rebecca Brown. Eu não tive mais coragem de comprar um outro, né? Mas ela diz o seguinte, que em vários enfrentamentos que ela teve, ela via, ao expulsar, demônios pingando, quase que literalmente da alma daquela pessoa, saindo em fila, tá entendendo? Então, não dá para ir achar que é um inimigo assim páreo para você, não é. Tem que ter o cuidado, tem que estar revestido pelo sangue do Cordeiro. A segunda coisa que eu achei assim super interessante da pastora Rosélia disse o seguinte, não usar palavras pungentes ou piadas durante uma libertação. Recordar que os demônios são autoridades e que devem ser expulsos, evitando pronunciar expressões de baixo calão ou expressões baixas. Você não pode. Sabe por quê? Porque o inimigo vai tripudiar de você. Ele vai gostar desse tipo de linguajar.
e vai gerar um debate ali imbecil. Por isso, você precisa sempre ir como? Como? A Mary vai falar. Como está no livro de Judas? Como está no livro de Judas, que quando o arcanjo Miguel estava disputando o corpo de Moisés com o adversário, ele diz o seguinte: o Senhor te repreenda. Então, a única autoridade que o inimigo reconhece é a autoridade do Senhor, Jesus. Não existe outra autoridade. Então, ao ir para o Ministério de Libertação, e até você que nos acompanha pela internet, cuidado com esse negócio. Vá em nome de Jesus. Vá sem gracejos. Vá sem piadinhas. Vá sem sublevações assim, de palavras. Vá, seja curto e grosso. Em nome de Jesus, eu te ordeno que saia, conforme Cristo fez. O Cristo é o exemplo disso. Outra coisa, ela diz assim, não fechar os olhos. Isso aqui é importante, muito importante, porque supondo que um cristão ingênuo, um cristão neófito, um cristão não preparado, vá para o enfrentamento de um endemoniado, ele chega lá e ele vai fechar os olhos, o inimigo bate nele. Porque ele está de olho fechado, ele está desguarnecido. Então você vai lá, de olho fechado, ora, de olho aberto. Todas as suas ações no campo de atuação ali, ou naquela área geográfica onde está o endemoniado, você tem que ter olhos abertos. Porque se ele for para cima de você, não é para você segurar ele. É para você repreender. Não põe a mão nele. Não precisa pôr a mão nele. Use a autoridade que você tem. Você é a pessoa mais investida de autoridade na terra. Não há ninguém com tanta autoridade quanto você. Ele vai recuar. Ele não vai resistir. Outra coisa que ela sugere assim, eu tenho um texto que ela dá aqui. Outra coisa que ela diz assim, que eu acho fantástico, né? Ela diz assim que a gente não pode levar novos convertidos para essa situação. Amigo, se você levar um novo convertido para uma experiência dessa, ele nunca mais vai voltar. Seja sincero. Ele não vai. E ele pode até te atrapalhar, né? Porque ele pode ter uma reação muito inesperada. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Eu acho assim que a pastora usou um critério muito interessante. Ela dá uma referência aqui, que eu queria que você lesse para mim. Alguém leia. É Marcos capítulo 5, 18 e 19. Marcos capítulo 5, 18 e 19. Amém. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ok. Aqui ainda é a situação do endemoniado de Gadara. Vocês estão acompanhando comigo? Ele foi liberto e depois ele se apresenta diante de Jesus penteado, tomado banho, porque ele parecia um chupa-cabra, o cara. Verdade. Ele parecia um homem das cavernas, porque ele vivia nos sepulcros, não era essa a condição daquele endemoniado? Então, o que aconteceu? Depois que Cristo promoveu aquela libertação, que aqueles demônios todos saíram, ele volta para Jesus e diz, Senhor, eu quero te acompanhar. Olha o que Jesus disse. Vai para casa e conta para os teus tudo o que o Senhor fez por você e como ele usou de misericórdia para contigo. E aquele cara foi e evangelizou 10 cidades, né? Ele foi para Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades, ele evangeliza as 10 cidades. Outra coisa que ela diz aqui, tomar cuidado para que o demônio não faça mal à pessoa que deve ser liberta e não bater na pessoa pensando estar agredindo o demônio. Realmente é para rir um negócio desse, né? A pessoa pode ter um traumatismo craniano se você bater com a Bíblia na cabeça dela, né? Depende da Bíblia. Se a Bíblia for a Bíblia com letra gigante, coitado daquele homem, né? Então, não precisa disso. Você só precisa usar a sua autoridade.
autoridade. Uma coisa que eu vou falar aqui, só para enriquecer um pouquinho aqui a nossa discussão. Vocês sabem que a Lua, ela tem a simbologia do reino das trevas, né? Porque, não sei se vocês sabem, todos os despachos, todos os encantamentos, todos os sacrifícios de animais são feitos debaixo da Lua. Ou na Lua cheia, não é isso? Na Lua cheia, qualquer movimento das trevas é feito debaixo da Lua cheia. Então, por isso que a Lua ficou como simbolismo do reino das trevas. Agora, quando você vai para o livro do Apocalipse, pasmem os senhores. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você vai descobrir o seguinte, que no texto de Apocalipse, capítulo 12, a Lua está debaixo dos pés da igreja. Está vendo? Por isso, não precisa bater. Você tem toda a autoridade do reino do céu sobre você. Você é um embaixador de Deus. Então, não precisa bater na pessoa, não precisa segurar. Você pode simplesmente dar comandos simples, não delongue na entrevista. Inimigo, eu te ordeno quietinho aí, e em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Não precisa dançar a dança da chuva, tá bom? Não precisa rodopiar diante do demônio, não precisa invocar ninguém assim, não precisa fazer aquela oração, o Deus de Isaac, a genealógica, né? A oração, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nada disso, meu filho. É simples, curto e grosso. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai, e ele vai sair. Cuidado quando expulsar o demônio. Ela diz assim, muito engraçado, não convidar os demônios para entrar no corpo das pessoas, mas pedir que se manifeste para obter mais resultados na libertação. Muito cuidado quando você estiver presente, porque normalmente, não sei, alguém já participou de uma sessão de endemoniamento? Já? O que vocês viram? Como é que foi? Tem como... Você já fez? Por favor, narre para nós como é que era o ambiente que você chegou, só para vocês terem uma ideia. Paty, eu participei, na verdade, apenas de um momento desses, onde eu fui a uma reunião de oração como essa, e após o gospel, a palavra, uma pessoa começou a se manifestar, né, diante dessas pessoas todas, mas aí o pastor, na verdade, foi até ali, né, repreendeu em nome de Jesus, e essa pessoa, na verdade, caiu no chão. E todos oraram por ela, né, naquela situação, e ela se levantou depois numa boa. E ela não se lembrou, basicamente endemoniada, ele não se lembra, né? Sim. De que esteve endemoniada. Ela não sabia nem porque ela estava caída ali. Justo. Né? Muito bem. Então, o momento presente daquela situação é um momento que requer muita leitura, requer muita habilidade e requer que, quando você expulsar, você não esqueça de proteger aqueles que estão lá. Porque ele pode sair do endemoniado em que você está expulsando e entrar em uma outra pessoa que não está coberta pelo sangue de Cristo. Então, o ambiente todo deve ser protegido pela sua oração. E outra coisa que a pastora Roselen coloca, ela diz o seguinte, quando você for atender um chamado desse de urgência, você nunca vá sozinho. Você sempre vá com uma pessoa ou duas, ou três, porque enquanto você vai para o confronto, você tem uma retaguarda de oração. As pessoas vão estar te cobrindo ali, aqueles que você levaram. Então, essas pessoas vão ajudar a proteger o ambiente, proteger as pessoas para que o demônio, ao sair daquela pessoa, saia mesmo e não volte. Eu acho que isso é legal. Ela diz assim também, observar como os demônios agem na vida de uma pessoa, porque nem todas as manifestações demoníacas acontecem de forma impressionante. Isso aqui é importante também. Eu acho que eu entendo o que ela quer dizer.
Tem pessoas que elas não estão endemoniadas, elas estão num surto psicótico, né? Então, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, quando você está na dependência do Espírito Santo de Deus, naquele confronto, então eu não creio que o Espírito Santo te irá permitir o engano. Ele vai ajudar você a discernir. Mas há que se tomar o cuidado, porque eu já vi muita gente afirmar que tais pessoas estavam endemoniadas e você olhando para a pessoa, você sabe que ela não está. Ela está adorando aquele negócio. Ela está gostando daquele papo. Ela está fingindo o endemoniamento, mas ela não está. Então, esse discernimento, ele é indispensável para que você não seja enganado. Não vai expulsar um cara quando ele não está endemoniado. Vai expulsar ele dele mesmo. Entendeu? Você tem que expulsar o demônio que está nele. Então, por isso que eu falo que esse ministério é um ministério assim que eu acredito que há pessoas chamadas para isso. Tem gente que tem um olhar clínico. Porque o demônio é o seguinte, tem pessoas também que estão endemoniadas e não parecem estar endemoniadas. É denorex. Parece, tem uns que parecem, mas não é, e outros que parecem, mas é. Mas brincadeira. A ideia é o seguinte, que eles estão endemoniados, mas a disfarçatez do inimigo, a habilidade artística do inimigo é tão grande que ele passa como se não tivesse, ele está. Mas um homem de Deus, com seu olhar clínico, ele não vai conseguir enganar. Porque em você está o Espírito de Deus. Como você disse, para enriquecer um pouco, claro. Eu participei de uma dessas sessões, que eu estava no púlpito, era pastor na igreja, e estava tendo uma manifestação, entre aspas, espiritual, dos jovens lá, todos cantando e felizes, dançando e tudo, e me despertou, pelo olhar que o Espírito Santo me deu na hora, uma revelação, no meio dos jovens, todos felizes, cantando, adorando ao Senhor, entre aspas, uma jovem que estava sobrepujando, assim, estava toda feliz também, e aí o Espírito Santo me convenceu no coração que ela estava endemoniada, no meio dos jovens, dentro da igreja. Eu fui até ela, assim, calmo, tranquilo, coloquei a mão sobre a cabeça dela e só falei no ouvido dela, olha, já acabou o seu show, agora você vai sair dela e vai se sentar. Na hora, a moça saiu do lugar dela, foi sentar no banco e acabou. No meio da galera que estava adorando ao Senhor, todo disfarçado, tinha um lá sambando também. Pois é. Então, muito bem, pastor. Essa colocação é importante, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não ignorava os ardis do adversário, que ele, se possível, se disfarçaria em anjo de luz. Às vezes ele se passa na reunião, ele está presente na reunião de adoração a Deus, mas ele está ali. Eu já vi, por exemplo, alguns pastores testemunharem, e também já aconteceu comigo algumas vezes, e você ir pregar numa igreja, você assume o púlpito da igreja. Aconteceu isso comigo em uma igreja Assembleia de Deus, quando eu fui pregar lá. Então você tinha uma audiência muito grande no local, então você tem a palavra, e no meio da plateia tem uma pessoa que ela está endemoniada, mas ela está absolutamente sob controle, e ela pisca para você. O pastor que está na frente pregando, se ela está no banco da frente, ela tende, desculpa a expressão, mostrar as partes íntimas, justamente para poder tirar a sua atenção. Por isso o pregador, quando for pregar, ele nunca... ele deve olhar para baixo, ele deve ter sempre o olhar médio, para que veja somente o rosto das pessoas, porque em uma dessa ele desconcerta o pregador. E aí a pessoa não faz isso em sã consciência. Não faz. Ele faz consciente, ele está ali para atrapalhar aquela reunião, porque ele não quer que o recado de Deus seja entregado. Então, ele vai para escandalizar o pregador, tirar a concentração do pregador. Então, tem muitas coisas assim que precisam ser
muito bem observadas por aqueles que querem engajar-se nesse ministério. Ao libertar uma pessoa, que você percebeu que ela está já liberta, o que você tem que fazer? Vamos ao auditório, ajuda eu. O que você tem que fazer? Por exemplo, o Marcelo esteve lá com a Carol e expulsou um demônio, o carcará, etc. E aí o demônio saiu, a pessoa se deu conta, nossa, Carol, o que aconteceu? Marcelo, o que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui na minha casa? Por que o Tiago está aqui? Por que a Mary está aqui? Que foram o casal, o acompanhante. Isso é fictício, né? E a hora que o demônio foi embora, o que vocês têm que fazer? Vamos lá. Justo, muito bem, pastor. Uma salva de palmas para o pastor, né? Você é o melhor. Você é o melhor. Ok. Justamente, você precisa levar o endemoniado a quê? A pessoa que estava endemoniada. A uma conversão. Porque Jesus Cristo conta uma história. Qual é a história que ele conta? Alguém, por favor, conta a história. O povo da internet quer ouvi-los. Da casa vazia? É da casa vazia. Que uma vez ela limpa e adornada, se o espírito a encontrar vazia, ele leva mais 7 para ocuparem, né? Justo. Então, ele diz que depois de expulso, ele fica vagueando, né? Ele fica vagueando, porque há necessidade de achar um corpo. Vocês sabiam, aqui em off, né? Não conta para ninguém, viu, pessoal? Vocês sabiam que os demônios, eles são provavelmente seres descorporificados? E por isso a questão da necessidade de assumir um corpo, a necessidade de ter um corpo, por isso que eles pilham um ser humano com tantos, né? Eles fazem um condomínio, um condomínio fechado na vida daquela pessoa, e todo mundo habitar naquela pessoa. O negócio é cruel. Então, Jesus está dizendo que quando ele é expulso, ele anda por lugares áridos, ele fica buscando uma nova casa, porque aquela casa, ele foi expulso. Se ele não encontrar casa, ele volta vou voltar à casa do meu antigo dono. Aí, quando ele chega lá, o que acontece com a casa do cara? Está toda limpa. Jesus não está ocupando aquela casa, o Espírito Santo não está ocupando aquela casa, Deus o Pai do nosso Senhor Salvador também não ocupa a casa, e falou, cara, essa casa aqui está show. Eu tenho um monte de amigos que estão procurando casa. Gente, achei uma casa para alugar. E aí eles vêm, e aí Jesus disse o quê? Que o último estado é o pior que o primeiro. Muito bem. Convide a pessoa em questão liberta para quê? Para aceitar a Cristo como Salvador. Eu tenho um texto aqui que eu queria que vocês lessem. Atos capítulo 19, 18 e 19. E esse texto está no tópico em que ela diz o seguinte, que você precisa convidar a pessoa liberta a se desfazer de alguns objetos daquela antiga aliança, daquela antiga situação. Alguém leia para nós? Cadê o microfone? Vou pedir para o Paulo Torquato. Paulo Torquato, show de bola. Cuidado. Tira as coisas para o Paulinho sentar. Ok. Boa noite, pastor. Boa noite. Olha, muitos do que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, grandes números do que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este
chegou a 50.000 dracmas. Ok, muito bem. Olha que fortuna, não é? De livros de bruxaria, livros de macumba, livros de São Cipriano, toda essa coisa aí precisa ajudar a pessoa liberta em questão a se livrar dos objetos que ligam ela àquela antiga aliança. Aquilo tem que ser quebrado, porque senão o inimigo ainda encontra o quê? Uma porta de entrada, ele encontra uma brecha, por isso ela recomenda aqui que você leve a pessoa a se desfazer dos objetos que lembram aquela relação. Queima tudo, queima tudo. Segunda coisa que eu achei interessante, que ela diz assim, você precisa acompanhar de perto. Eu vou pedir para alguém ler Romanos 12, 12. Vocês estão cansados? Estão cansados? Não. Vocês estão animados ainda? Quem está animado, diga amém. Amém. O pessoal da internet pode dizer que a gente ouve aqui. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Você achou que não ia participar, hein? Vamos lá? Vivam alegres com a esperança que vocês têm. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. Ok. A sugestão da pastora ao ler o texto é que a pessoa que está em liberdade agora, que estava sob cadeias opressoras do adversário, ela precisa ser acompanhada. Por isso o discipulado, o ONU, não é isso? Para você fortalecer aquela vida. Amigos, a caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil. Estão comigo? Não é uma caminhada fácil. Há no caminho uma grande tentação de desistir. Quantos desistidos você não conhece, que professaram a fé em Cristo e depois abandonaram? John Bunyan, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar nesse homem, ele escreveu um livro chamado O Peregrino, que é o livro mais vendido depois da Bíblia. E ele foi preso, na época, por pregar a fé. E na prisão, ele era ministro do Evangelho, não podia estar na sua igreja, então na prisão ele escreve o livro O Peregrino, que é um best-seller mundial. Por que ele escreveu o livro? Ele escreveu o livro para poder edificar a igreja. E no livro ele conta as várias tentações no trajeto em que você imprime essa nova caminhada, que você tem como obstáculo para desistir. Você tem vários desvios no caminho. São várias as sugestões de tentação. Então, por isso, o discipulado, você acompanha de perto uma ronda ostensiva em cima do cara, a rota espiritual de Deus, tá ligado? Então, porque você acompanha a pessoa e quando você perceber que ela está frágil, você vai ajudar ela a se fortalecer, dizer que é a si mesmo, a caminhada com Cristo tem essas desilusões. Por que isso acontece? Eu acho que eu deveria explicar. Acontece porque nós pregamos um falso evangelho na maioria das vezes. Nós temos uma mensagem do evangelho que não é a mensagem original. Nós queremos pregar o bem-estar para as pessoas. Nós queremos ensinar para elas que elas têm uma vida boa, que agora seus problemas acabaram. Muito pelo contrário, seus problemas acabaram de começar quando você vem a Cristo, né? É o contrário, né? Então, se a pessoa não tem uma envergadura espiritual boa e um tutor, um mentor espiritual que a acompanhe, provavelmente ela vai desistir. Por isso o discipulado é fundamental. John Wesley, que é uma das pessoas que eu mais admiro, sabe quantas células John Wesley tinha? Mais de 12.000 células. Pequenos núcleos, acompanhando os novos convertidos.
orando, intercedendo por eles, mostrando que não é fácil a jornada. Então, o caminho, disse Jesus, já é estreito. Então, essa pregação falsa do Evangelho, ela não é uma pregação original e de acordo com a Escritura, esse Evangelho da prosperidade que está por aí, entendeu, Carol? Vocês sabem o que significa Evangelho? Evangelho é quando muito bem, boas novas, mas quando os soldados romanos traziam um edito de uma conquista, eles chegavam dizendo, na província em Roma, temos um evangelho. A palavra evangelho é retirada do contexto romano, para dizer que tem uma boa notícia, mais um povo foi dominado, tem mais despojo, tem mais conquistas. Então, os autores da Bíblia, que são os escritores, pegaram a mensagem do céu também é uma mensagem de evangelho, uma mensagem de boa nova. Então, essa boa nova precisa fortalecer essa pessoa que está oprimida pelo inimigo. Outra coisa que ela diz aqui, precisa aconselhar a pessoa liberta a fechar cada brecha relativa à área tratada, sabendo que o inimigo está sempre pronto para atacar novamente naquele ponto. Por isso que a Bíblia diz que, é Provérbios, né? Salomão que vai dizer que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança favor do Senhor. Mas aqueles que mantêm aninhada ali, disfarçada, que reluta em não confessar, o que vai acontecer? Nunca vai prosperar. Então, se você tem um pecado na sua vida, um pecado de estimação, aquele pecado que você dorme com ele, que você acorda com ele, e que você pregou todos os outros na cruz do Calvário, mas esse você não fez, esse pode arruinar a sua vida. Você não precisa fazer isso, precisa abandonar. E sabe, essa questão de superpotência espiritual, de superpoderes espirituais, é porque você é crente, você pode ficar no limite ali da linha, você pode chegar ali na última fronteira, eu vou chegar aqui e nada vai acontecer comigo, você está brincando com uma coisa perigosa. Não tem isso. O pecado, ele é tão grave, eu não deveria dizer isso para os amigos, mas eu vou dizer. O pecado é tão grave, meus irmãos, é tão grave que Deus não teve outra maneira para extirpar o pecado. Não teve outra maneira. Ele procurou outra maneira. Olha que Deus é o Deus de todos os recursos. É o Deus de todas as saídas. Mas quando se tratou do pecado, ele não conseguiu achar outra alternativa senão sacrificar o seu próprio filho. Para você ter uma ideia da gravidade do que é o pecado. Deus não encontrou saída. A saída era sacrificar o filho e acabou. E ele o fez. Então, ou seja, se Deus não viu nenhuma saída, por que eu vou brincar? Por que eu vou ficar ali? Não, isso aqui não me afeta. Eu vou ver esse vídeo aqui, esse vídeo assim meio sugestivo, isso aqui não me afeta. Eu posso ver, isso aqui não vai me afetar. Eu vou fazer isso aqui também não vai me afetar. Muito cuidado, você está sendo minado à medida em que você se expõe. Então, o pecado, eu gosto daquela expressão de Jesus, eu vou chamar de a teologia da amputação. Jesus tem essa teologia. Ele diz o seguinte, olha, se o teu olho te escandaliza, faz o quê? Arranca o olho. Essa teologia da amputação, né? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, é melhor você chegar na vida eterna mutilado, porque quando você chegar lá você vai ter um novo corpo, do que você manter tudo intacto e ir para o inferno. Então, não é que isso tem que ser literal, não vamos interpretar na literalidade isso aqui, né? Se o braço escandalizar, você corta. É bobagem isso aí. A ideia é que você dê um corte profundo nessa prática. Não precisa amputar os seus membros, não precisa se manipular, mas a ideia é que, se for preciso, faça.
Em último caso, senhor, não estou conseguindo. Houve uma mulher na Idade Média que ela era muito bela, né? E as mulheres, elas nasceram com o dom da beleza, né? Se existe um ser lindo na criação, são as mulheres. As mulheres agora estão animadas. É verdade. E ela, então, se converteu à fé cristã, só que ela era muito bonita. Então, quando ela saía para evangelizar, ela tinha um problema com a beleza, porque as pessoas ficavam encantadas, ouvir aquele charme, aquelas cantadas, né, dos homens, né? E ela, então, ora a Deus para perder a beleza. Olha só. É a ideia da amputação. Senhor, eu não quero ser atraente, porque essa atração está atrapalhando de eu comunicar a mensagem do Evangelho. Está entendendo, pessoal? Teologia da amputação? Amém. Vocês estão muito sérios, pessoal. Já estamos terminando. Fazer tudo com ordem. Ok? Isso aqui é chover no molhado? Amém. Vocês já sabem que a obra de Deus precisa ser feita assim com muita ordem. Se a manifestação ocorre durante um evento, as pessoas anteriormente designadas para esta tarefa, ou seja, eu não vou ler, mas eu já entendi. É o seguinte, se você está no evento, houve uma manifestação demoníaca, você já tem que estar preparado. Irmãos, nós às vezes vamos para uma reunião muito despreparados. Às vezes não é assim. Quando você vai para um evento evangelístico, especialmente, você tem que ter 2 cabras, ou 3 ou 4 ali já preparados, porque se houver uma manifestação demoníaca, você retira o cara, o endemoniado, leva ele para uma certa distância e trata ali pessoalmente, ali na rodinha, porque o inimigo ele gosta de espetáculo, né? Ele gosta de pão e circo. Então, cuidado com esse adversário. Então, isso também vale para a igreja. Se durante o nosso gospel tiver uma pessoa endemoniada e vocês perceberem, ou a pastora indicar alguém, olha, ela percebeu que alguém está endemoniado, ou o pastor Serginho, ou qualquer um de vocês, então tem que ter um grupo para pegar essa pessoa, levar lá para o quarto e ir lá fazer expulsar essa pessoa. Eu acho que até que foi bom, né? Eu acho que do mais vocês já sabem. Aqui eu estou vendo já um pouco mais de redundância. Então, eu acho que aqui está bom. Então, se esses conselhos práticos forem colocados na sua vida, você que vai enfrentar esse ministério, esse desafio, lembre-se, precisa ter uma vida de jejum, precisa ter uma vida de muita oração, precisa ter muita consagração, muita consagração. A autoridade só vem com muita consagração, muito jejum. Quem vai lidar com esse ministério? Amém? Então, eu abro a partir de agora para alguém que queira fazer uma pergunta dentro daquilo que foi proposto. O microfone já está aqui a postos, e se você quiser colocar um adendo, você pode fazer também. Nós temos aqui a Mary. A Mary, show de bola. Vamos lá, pastor, Mary. uma dúvida que ficou. Eu já ouvi dizer assim... Antes de você prosseguir, a Mary, ela tem uma dúvida. Provavelmente, se eu não souber, os irmãos que sabem a resposta podem dar a resposta, tá bom? Eu estou olhando aqui para vários que têm a resposta. O senhor tocou no ponto que o sangue de Jesus, né? Clamar pelo sangue de Jesus, dando cobertura, vale para a vida daquele que foi regenerado. Eu lembro de pequena, a minha mãe participou de alguns eventos assim de libertação e ela contava como foi e dizia que toda vez que ela ia entrar no combate, ela pedia a proteção do sangue de Jesus para a casa dela, para os filhos dela. Mas, por exemplo, vamos dizer que já tenham filhos adultos na casa e que alguns ainda não são regenerados. Então, ele não está dentro da cobertura? Por exemplo, se a pessoa, a mãe da família, está no Ministério de Libertação. A sua pergunta é se os filhos que já têm a idade da razão, que já Sim. poderiam decidir Sim. e não decidiram ainda,
se haverá cobertura para eles caso Uma retaliação. Caso a mãe esteja no processo de confronto. Sim. Alguém quer responder essa questão? Não, pode responder. Eu acredito assim, que Deus ele vai proteger a prole da mãe. Entendeu? Independente daquelas crianças terem tido uma conversão ou não, supondo que elas não tenham tido, mas eu acredito que aquela mãe deve invocar a Deus todos os dias para trazer... Então, ela já vem naquela sequência intercessória em favor dos filhos, né? Os filhos já estão cobertos pela oração daquela mãe. De qualquer forma que o fato daquela mulher, e isso também requer a prudência, né? Quando você for, boa pergunta, quando você for para esse confronto, não esqueça, desatenção pode lhe custar muito caro. Momento de desatenção pode lhe custar muito caro, porque quando você for para esse embate, vá no trajeto orando, Senhor, proteja a minha casa. Porque o inimigo ele não gosta de ser pego no seu ninho. Você vai cutucar o inimigo com vara curta. E ele vai te dar um bote. Ele vai te dar um bote. E com certeza ele vai dar. Mas ele só dá o bote se você estiver despreparado e não tiver o conhecimento adequado. Mas se você tiver o conhecimento adequado, você vai para o enfrentamento e ele nunca vai poder te dar um bote, porque você está vigilante, você está atento, você cobriu o marido, cobriu a esposa, cobriu os filhos, colocou a avó, colocou os animais. Então, quando eu já fui para alguns confrontos, até os animais, porque os animais são inocentes. Eles são super inocentes. Então, tudo que você puder cobrir na sua oração, Senhor, não esqueça os meus cachorros, Senhor, não esqueça o meu gato, porque o inimigo ele vai se levantar contra você, porque você foi lá tirar aquele domínio dele. Então, a pessoa que estiver no ministério pode ir sossegada que Deus vai garantir. Deus garante. Deus garante. Mais alguma pergunta? Eu estou sem relógio, hein, pessoal? Estou sem relógio. Pastor, foi colocado aqui nesse estudo que a pessoa de Deus, o pastor que está ministrando, ele às vezes manifesta demônio nas pessoas e ele consegue ver, correto? Que ele consegue ver. E a pessoa que está com o demônio, ela percebe que ela está com o demônio? Ela tem alguma coisa que diz que ela está ou ela não percebe? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Eu vou passar essa bola para o Marcelo. Aí eu... Se a pessoa endemoniada percebe o endemoniamento, se ela tem essa noção. Paulão, eu acredito que a pessoa ela não saiba, né, desse momento onde ela passe endemoniada, também porque um dos locais que os demônios agem também é sobre o consciente e o inconsciente das pessoas, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas elas são libertas, elas até, a gente até falou um pouquinho disso, elas perguntam o que aconteceu, né? Porque, na verdade, elas não sabem o que realmente ocorreu ali. Isso é um sintoma verdadeiro de uma pessoa que estava endemoniada, né? Porque quando, na verdade, a pessoa ela tem a noção, isso acaba sendo um show dela, né? Aquilo que o pastor estava explicando um pouco. Mas um dos grandes sintomas é que a pessoa realmente ela não tem consciência daquilo que está acontecendo. Ok, muito boa resposta. Parece que há um arrebatamento de sentidos, né? Quando uma pessoa sofre um endemoniamento, seus sentidos ficam suspensos, né? Todo o mecanismo daquela pessoa está totalmente neutralizado por aquela invasão, porque ela sofreu uma invasão. O que é o endemoniamento, se não uma invasão?
É alguém que invade sua propriedade, alguém que domina as suas faculdades, alguém que agora pensa por você e fala por você. Está compreendendo? Então, às vezes você encontra uma pessoa que ela acha que ela pensa por ela, mas ela não pensa por ela. Quem está pensando por ela é o demônio. E o demônio a faz pensar que ela pensa por ela. Não é. Isso acontece muito no endemoniamento. Às vezes, quando é inconsciente, ela não sabe realmente o que aconteceu, mas às vezes há uma consciência, porque ela sabe que ela foi invadida. Há uma percepção interior de que houve uma invasão. Só que aquilo é tão vergonhoso, aquilo é tão vexatório, do meu ponto de vista, que o único mecanismo de defesa dela é dizer o que aconteceu. Mas lá na sua interioridade mais íntima, na sua interioridade mais profunda, ela sabe que ela foi invadida. Ela tem uma leve consciência. Talvez ela não saiba do espetáculo que deu, mas ela tem essa leve consciência. Eu acho que o Marcelo respondeu corretamente. Eu só fiz assim, alguém mais uma pergunta, uma colocação para enriquecer o debate? Deve, pastor Alexandre. Então, nessa questão de que a gente estava falando agora, que o pastor falou que há essa consciência, se é uma coisa constante, se esses endemoniamentos, porque há uma montanha russa, né, de posse, pouca posse, muita posse, dos demônios dentro da pessoa. E se isso é constante, essa consciência às vezes vem à tona. Puxa vida, eu já ouvi testemunhos de pessoas falando, eu não vou a uma igreja evangélica porque lá eu vou dar um show. Eu já ouvi isso de uma pessoa endemoniada, porque ela sabe que se ela for para uma sessão onde há o Espírito Santo, ela vai ser vai ser possessa naquele momento e vai dar o seu show. Inclusive, essa pessoa falou que ela esteve numa dessas reuniões e na hora do ápice ela apagou, acordou em casa e o marido dela disse que ela deu um show na igreja e por isso ela não volta mais. E por causa do vexame que ela possa causar novamente. Então, há uma consciência de que, de algumas pessoas, é óbvio, de que, não, eu sou possessa de demônios, então eu não posso participar de alguns lugares. E também há o caso da pessoa ser possessa, literalmente, de não conhecer, não saber mais o que está acontecendo, não dirigir a própria vida e não ter consciência de mais nada, pessoa, não ter mais a personalidade própria, ter a personalidade do inimigo, do demônio empossado. Justo. Outra coisa que eu estava pensando aqui é que, às vezes, pode ocorrer assim, isso que o pastor Alexandre falou, se a pessoa é contumaz naquilo, né? Se ela é visitada por aquele demônio. E o que ocorre? Alguns cultos cristãos, eles patrocinam a manifestação. Eles são autossugestivos para a manifestação. É tudo preparado ali para aquela pessoa se manifestar. Amigos, pergunto, por que queríamos criar um ambiente para que favoreça a manifestação do demônio se a gente veio cultuar a Deus? Não faz sentido. É o que acontece nessas igrejas de porta abertas 24 horas. Então, o ambiente, a pessoa entra ali, tem uma igreja aí que ela faz até sessão de descarrego. Né? Eu nunca vi que a igreja tem autoridade para descarregar uma pessoa. A única pessoa que descarrega e cancela os pecados é Cristo. Não adianta a igreja fazer esse tipo de sessão, porque ela vicia aquele ambiente. Aquele ambiente é muito sugestivo. A pessoa já entra, já começa a sentir aquela tontura, aquela ânsia de vômito, e aquele culto, e aquele desafio ao demônio, e vem para cá, vem para cá. Amigo, pelo amor de Deus, não faz sentido, né? Não faz sentido isso. Tiago.
Já estamos terminando, viu, pessoal? A gente estava falando aqui dessas manifestações assim que são claras e assim de espetáculo, né? Mas se a gente está falando dessa coisa de um adversário astuto e perito, necessariamente ele também não precisa dar o espetáculo dele, né? Ele pode estar encoberto dentro de uma situação. Claro. É isso, né? Mais ou menos. E aí, por exemplo, a condição dessa pessoa para ter essa percepção de saber que ele, por exemplo, ele não vai se manifestar numa situação talvez assim clara que ele se manifeste, talvez ele se manifeste ou não se manifeste sem escândalo, né? Ele seja tão sorrateiro e tão sabido de onde ele está que ele continue operando naquela... Como que essas pessoas da libertação vão saber, talvez, daquela... Só a última parte que eu não peguei. Né? A questão da libertação, por exemplo, se ele estiver dentro de um ambiente que seja se ele for tão astuto, assim, sorrateiro, para que ele não chegue a se manifestar dessa maneira entendi. De escândalo, por exemplo, né? Que ele utilize outros artifícios para aquela pessoa, que às vezes a pessoa ela está num ambiente que aquilo não seja dentro do orgulho dela, por exemplo, aquele tipo de manifestação não é uma coisa que... Uhum. Eu entendi. Eu quero dizer isso para os irmãos. E aqui eu acho que essa última pergunta a gente encerra por aqui. Eu acho que ninguém vai ter mais uma pergunta. Então, ok. Assim como o pastor Sérgio falou, né, de a casa vazia preencher com Jesus, a gente ouve relatos de pessoas que dentro da igreja até aceitaram Jesus, foram a um apelo, mas não passaram por processos de libertação. E você vê que a pessoa patina, ela tem algum problema, não é liberta. E como lidar com isso dentro da igreja? E daí, complementando, né, o que o Thiago falou, às vezes a pessoa ela é habitada por demônios, ela é uma endemoniada, porém, dentro, às vezes, vamos dizer assim, do extrato social que ela se encontra, esse tipo de manifestação não é propícia, como nessas igrejas neopentecostais, e o negócio fica ali escondido. Como trabalhar com isso? Como a igreja enxergar isso e operar uma libertação no meio dela própria? Muito bem. Eu diria o seguinte, alguém quer responder essa pergunta? Alguém tem a resposta? Os irmãos aqui estão colocando a gente numa berlinda que só Jesus... mas que Deus nos dê a graça. Eu diria o seguinte, que o inimigo não necessariamente ele é burro, né? Ele é burro. Ele gosta de espetáculo, mas ele também gosta do disfarce, né? Tem um livro até que saiu aí, Onde está o Wally? Né? Bem que a gente poderia, onde está o diabo, né? Na igreja, né? Então, eu diria o seguinte, que o inimigo, ele quer desarticular a igreja local. Não tenha dúvida, eu vou dizer isso aqui, eu espero não chocar ninguém, não tenha dúvida de que há missionários do diabo envolvidos em nossas comunidades, que passam por todo o processo de libertação. Ele imita que houve uma libertação, porque tudo é imitado, né? Imita que houve uma libertação, ele imita um batismo, ele faz tudo o que está possível para que ele entre naquela comunidade. E quando ele entra naquela comunidade, a gente tem que lembrar o texto que a gente leu no início, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é? Não é contra as pessoas. Ou seja, se a espiritualidade daquela comunidade está muito baixa, aquela comunidade nunca vai perceber aquele espírito de rebelião nos seus membros, em um dos seus membros. Não vai, porque a chamar dela está muito baixa. Mas, por exemplo, se a espiritualidade daquela comunidade está elevada, ela vai perceber que aquele irmão tem um problema. Está entendendo? Essa detecção vai acontecer. Por quê? Porque aquela pessoa vai começar a gerar discórdia no corpo. Ela vai começar a desarticular aquele corpo.
Por quê? Porque ela está ali como enviada do adversário de forma muito consciente para falir aquela comunidade, para desarticular, para decepcionar, para trazer confusão. Então, a igreja ela precisa ter um alto índice de oração. Compreende o que eu estou dizendo? Me lembrei de outra coisa. Normalmente, eu vou dizer isso aqui, os irmãos me perdoem por dizer, eu não quero ofender ninguém, e nem o pessoal da internet não fiquem bravos comigo, porque vocês também são os melhores. Agora é o seguinte, o inimigo, ele gosta de transferir ele gosta de transferir aquilo que causou a sua queda para nós. Está entendendo? O que causou a queda do adversário? O que causou a queda dele foi o seu orgulho. Não foi isso? O seu orgulho? Ele quis ser igual a Deus. Não é verdade? Então, há pessoas que elas têm a síndrome de Lúcifer. A síndrome de querer aparecer. É inconsciente, é imperceptível, mas está ali, estampado o tempo todo. É uma luta que tem que tomar cuidado para que a gente não possua a síndrome de Lúcifer, porque a síndrome de Lúcifer arruina pessoas, levam à queda, promove a derrota. Então, qual é a síndrome do cristão? Tem a síndrome de Satanás, que ele quer transferir para nós, né? Ele quer transferir essa necessidade de aparecer, de tal. Mas qual é a síndrome do cristão? A síndrome do cristão tem que ser a síndrome de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, essa é a questão que nós temos que lidar na igreja. Então, quando você vê uma pessoa com uma carência muito grande de aparecer, o que você tem que fazer? Orar por ela. Mas tem que orar muito, porque às vezes ela é possuída por essa síndrome e ela não sabe. Está nas expressões, está no gestual, está na fala, está em tudo, mas a pessoa em si, possuída pela síndrome de Lúcifer, ela não consegue perceber isso. Por isso que a igreja precisa orar muito, porque ao orar, vai orar por aquele irmão, a liderança da igreja vai conseguir identificar que aquele irmão possui um problema na alma, e aquele problema na alma precisa ser tratado para depois não gerar uma outra situação que desarticula o corpo de Cristo. Então, requer que se ore por ele, o discipulador dele chegue diante dele e diga, olha, irmão, você parece ter essa dificuldade, mas nós estamos aqui, vamos ajudar você, porque a síndrome de Lúcifer pega você sem que você perceba que está pego por ela. Está entendendo? Então, eu acho que esse é um cuidado que a comunidade precisa ter. Eu volto a reiterar aqui, você que está nos assistindo pela internet também, venha a Sabaó. Venha a Cristo e depois venha a Sabaó. Por quê? Porque aqui nós oramos, nós temos um rodízio de jejum e oração, é uma igreja que está em frequente atividade de oração, e não pode ser diferente, a igreja precisa orar, porque só a oração vai imunizar a igreja contra esses ataques de guerrilha do inimigo. Ele é muito perito, ele ataca a igreja, e você nem percebe. Amém, irmãos? Amém? O pastor Serginho. Poxa, pastor, que honra! Boa noite. Voz de pregador. Voz de pregador. Uma coisa que me veio à cabeça foi o seguinte, com relação até a questão dele, talvez tenha a ver um pouco, que você perguntou, a ver um pouco com o joio, né? Justo, o joio. Tem que crescer, né? E tem uma coisa assim, na verdade, a gente pode até trazer isso para o aspecto natural, mas assim, mexer com a noiva de Cristo é furada. Com certeza. Porque ele limpa. Então, o que a gente percebe em igrejas, isso você via nas igrejas, nas primeiras igrejas, né? Pessoas também chegavam lá e saíam, pessoas abandonavam a fé, né? A gente via esses exemplos. E nas igrejas atuais também.
Então, assim, mas na verdade, assim, aquela igreja que ora, realmente, muitas vezes ela passa por uma época de limpeza, né? Justo. Como a gente fala. Justo. Incomoda. Ele Incomoda fica o realmente inimigo. incomodado. Então, é como a palavra fala, torna-se insuportável para ele. Justo. né? O ambiente de santidade não favorece, porque Sim. há muita oração naquele ambiente, há muita consagração e há muito jejum. Então, quanto mais esse ambiente for gestado na interioridade do corpo local, menos possibilidade o inimigo tem de poder fazer qualquer tipo de pataquada entre nós. Amém? Pastor, você é o melhor. Ok, pessoal, Deus abençoe. Uma boa noite a todos.